E se você não for filho de Deus? Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o pastor Ademir de volta para mais um vídeo, uma reflexão que é muito importante. Eu recomendo que você assista o vídeo até o final, tá certo? Você já parou para pensar sobre isso? Se você é filho de Deus? Eu estou dizendo isso porque a verdade é que nem todos são filhos de Deus. E talvez pareça um tipo de mensagem um tanto quanto ofensiva, de repente dura, injusta, ou eu queira julgar as pessoas de maneira temerária. Não é nada disso. Eu quero que você reflita bem sobre isso. O entendimento de que todos são filhos de Deus é um entendimento que não carrega verdade em si. Está muito mais ligado a uma questão cultural. Vem importado do contexto teológico, bíblico, mas foi aplicado à cultura de maneira estranha, genérica, sem sentido real, sem aplicação real dos princípios cristãos. Em nosso contexto ocidental, isso é muito comum, principalmente no contexto brasileiro, as pessoas se entenderem que são filhos de Deus, porque, culturalmente falando, quase todos os brasileiros tiveram algum tipo de contato com o catolicismo romano. Eu mesmo fui criado como um católico romano, Continuo me considerando como um católico, porém não romano, certo? E pensando nisso, nós sabemos muito bem que muitos acabam tendo essa mentalidade que todos são filhos de Deus. E isso não tem muita, digamos assim, reflexão, não tem implicações sérias sobre o que significa ser filho de Deus. Então eu quero dizer nesse vídeo que nem todos são filhos de Deus e que você faça essa reflexão pessoal, se questionando: sou eu um filho de Deus? Vamos para a Escritura Sagrada, tá? Eu não vou ler muitos textos bíblicos, porque são muitos textos, certo? Que falam sobre isso, então daria um vídeo aí muito comprido. Mas vamos direto aqui ao ponto. Para falar sobre isso, eu quero usar o texto, tá, do Evangelho de João, no capítulo 1, onde nós vamos entender diretamente que nem todos são filhos de Deus. Vocês vão entender isso aí de maneira clara. João 1, verso 9 a 14, diz bem assim: Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isso observa-se o contexto dos judeus naquele período. A maioria não recebeu a Cristo. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, aliás, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Já que nesse texto podemos observar esses princípios de maneira muito clara. Primeiro, o que o texto nos ensina é claríssimo, não é? Nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus é algo dado pelo próprio Deus por meio de seu Filho, ou seja, é um poder que recebemos por meio da fé em Jesus Cristo. Logo, eu já posso descartar aqueles que não creem em Jesus Cristo. Se uma pessoa não crê em Jesus Cristo, então o óbvio que o texto nos diz aqui é que a pessoa não é filho de Deus. Se aquele que crê em Jesus Cristo é ou recebe o poder de ser feito filho de Deus, o contrário é verdade também. Quem não crê também não é filho, certo? Então isso é um raciocínio bem lógico mesmo. Então, observando aqui mais uma vez, veja: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Significa dizer que nós não somos naturalmente filhos de Deus. E para você não ficar confuso, basta entender o seguinte: se nós falamos de sermos filhos de Deus, pensando naquela ótica da criação, nós somos criaturas de Deus, todos nós viemos de Deus, então nesse sentido ele é pai de todos. Certo? Mas a filiação que o texto diz e que a Escritura nos ensina é uma filiação pactual. É um tipo de relacionamento real com Deus o Pai, que nem todos têm. Ou seja, o ser humano não nasce com esse status real. O ser humano nasce afastado de Deus pelo pecado. O homem é rebelde por natureza. Então, segundo aos Coríntios 5, 17, vamos aprender ali naquele contexto que nós somos reconciliados por meio de Cristo. Mas não significa dizer que o que Cristo fez na cruz do Calvário reconciliou a todos os homens. Não. Porque o que o texto está dizendo aqui? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que receberam esse poder, ou foram reconciliados, são aqueles que receberam a Jesus Cristo. Ou seja, como o texto diz, que creem no seu nome. E ele vai explicar ainda mais. Isso não é uma coisa natural. Não é algo natural. Não é você nascer e você já ser filho de Deus. Não existe isso, tá? Não existe isso aí. Então não é uma coisa natural. Ele fala:
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Ou seja, a filiação pactual a Deus, não é? Ter a Deus como um pai verdadeiro, não é? Ser filho de Deus, verdadeiramente falando, não é? Não tem nada a ver com aquilo que é natural no homem. Isso é algo sobrenatural, é dado pelo próprio Deus por meio da fé em seu Filho. Esse é o ponto que a Bíblia ensina aqui, certo? E isso não é algo que tem a ver com sangue, não é com a vontade da carne, não é simplesmente isso, não é nem da vontade do homem, não tem a ver com a nossa vontade, entende? Não tem a ver com a nossa vontade, não está limitado a nós, não é uma capacidade natural que nós temos, não é algo automático, não é? A filiação paternal, pactual, ela vem, não é, como um poder, não é, como algo dado por Deus por meio da fé em seu Filho, tá? Alguém poderia então dizer assim: então eu estou tranquilo porque eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo, não é? E mais uma vez, eu poderia dizer, não é, para esses que mesmo os que estão dizendo que creem em Jesus Cristo, muitas vezes também não são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. E eu estou falando isso para um público que é cristianizado, não cristão, genuinamente falando, mas cristianizado, que aprendeu tradição, costumes da cultura, não é, cristianizada aqui no contexto brasileiro. Mesmo assim, eu posso dizer a mesma coisa, que nem todos são filhos de Deus. Então, se a pessoa falar, eu creio em Jesus Cristo, e até usar um texto como Gálatas 3 e verso 26, não é? Por exemplo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Está vendo aí? Então sou, porque eu fui batizado na igreja, porque eu faço parte, porque eu tenho essa cultura, porque eu aprendi dos meus pais. Tudo isso é importante, é rico, tá? É muito belo e deve ser preservado. Mas não é uma garantia que alguém é filho de Deus. Isso não é uma garantia que você é filho de Deus, não é? Essa questão da filiação pactual, a filiação a Deus, não é, ter Deus como um pai, tem implicações sérias na nossa vida. Como filhos de Deus, temos que agir como filhos de Deus. Olhe para Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Você consegue ver imperfeição nele, rebeldia contra o Pai nele, mau testemunho nele? Não. Então os filhos de Deus devem imitar esse irmão mais velho que é Jesus Cristo. Nós não conseguimos de maneira perfeita fazer isso, é óbvio. Todos nós somos pecadores, certo? Mas deve haver uma busca, um interesse, não é? Um compromisso em fazê-lo. Ou seja, eu sei que eu não posso alcançar a perfeição por minhas forças neste mundo, mas eu preciso perseguir esse testemunho cristão. Eu preciso procurar imitar a Cristo em minha vida. Eu vou falhar no caminho. Obviamente, todos os dias eu vou pecar. Não tem como chegar um dia e não pedir perdão para Deus. Não é? Todos os dias eu tenho razão para pedir perdão para Deus. Mas eu tenho que reconhecer isso. Cristo, então, nesse sentido, é um modelo para mim como filho. Tá? Então tem implicações, sim. Pensando nisso, então, quem são os filhos de Deus? O texto de João já nos ensina. Aqueles que receberam a Jesus Cristo. Aqueles que creem em seu nome. Esses receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos 8, verso 14, nos diz bem assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A pergunta que eu te faço é: você é guiado pelo Espírito de Deus? Já parou para pensar sobre isso? Talvez você seja uma daquelas pessoas que recebeu muito da cultura cristã, a cultura cristianizada no Ocidente. Então você tem costumes, não é? Às vezes você vai a um culto religioso, um culto cristão, uma missa, sei lá, você recebeu princípios de uma cultura cristianizada, mas você não é guiado pelo Espírito de Deus. Já parou para pensar sobre isso? Ou seja, você não é guiado pela vontade de Deus. Você vive para si mesmo. Tudo que importa para você, na verdade, são as suas vontades. Ir à missa, ir a um culto, participar de alguma atividade ou então algum festejo cristão, para você é só uma questão de costume realmente. Ora, chegou no Natal, vamos à missa, vamos a um culto. Chegou a Páscoa, vamos manter algumas tradições. Mas você não tem aquilo internalizado e você não crê naquilo de verdade. Para você é só um costume que tem que ser feito. Você se acostumou àquilo, só tradição. Entende? Então, é uma pergunta importante. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Porque a Escritura diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. Não é? E aí vemos, por exemplo, 1 de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 10, que diz bem assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, perceba que nem todos são filhos de Deus. Há filhos de Deus e há filhos do diabo. Não é? E qual é o diferencial deles? Como é que você distingue isso? Observe bem. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então de quem é? Do diabo. Entende? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, mas do diabo. Essa é a lógica.
Então nem todos são filhos de Deus, porque muitos estão aí, mesmo se chamando de cristãos ou frequentando algum tipo de culto cristão, ainda assim não estão praticando as obras que são próprias dos filhos de Deus. Estão imitando nesse sentido ao diabo. São pessoas que não se importam com os mandamentos de Deus, ou seja, com a sua justiça, e não têm amor no coração. Eles não amam de verdade, que é o princípio da lei. Essas pessoas que estão rejeitando os princípios dos mandamentos de Deus, rejeitando a congregação, o culto, rejeitando o compromisso com a obra de Cristo, estão rejeitando os princípios morais e éticos da palavra de Deus, não estão agindo como filhos de Deus, não estão imitando a Jesus Cristo. Muito pelo contrário, estão imitando o diabo. Estão vivendo em plena rebeldia, mesmo se dizendo filhos de Deus, mesmo se dizendo cristãos. E acham que estão garantidos porque vão, depois do carnaval, tomar cinza na testa, ou então porque vão para um culto achando que, olha, eu vivo na bagaceira do mundo, fazendo aquilo que não presta, guiando meu coração por minha própria carne, pela vontade do cão, digamos assim. Mas eu vou para um culto, tá tudo resolvido. Não é assim que funciona. Os filhos de Deus procuram imitar as obras de Cristo, o amor de Cristo, o amor pela lei, como Cristo demonstrou em sua vida neste mundo. Isso é muito importante para nós. E aqui eu quero concluir dizendo que a fé, porque a fé dos filhos de Deus é viva e manifesta. Por que eu estou dizendo isso? Porque, basicamente, eu já fiz vídeos sobre isso aqui um pouco antigos, as pessoas, mais uma vez, transformaram a palavra, a expressão fé, em uma mera expressão cultural. As pessoas falam de fé e não sabem nem o que a fé significa, nem o que a fé é de verdade. E tratam a fé como um mero sentimento, e fé não tem nada a ver com sentimento, irmãos. Primeiro, fé é um dom de Deus. O homem não crê em Deus de maneira sobrenatural sem que Deus lhe dê esse dom. Isso é um fato bíblico, não tem como negar isso aí, tá? A outra questão importante sobre essa característica da fé é que a fé está baseada em um conteúdo. Você recebe a fé por meio de um conteúdo que é o Evangelho, tá? É a fé, que vem pela pregação da palavra de Cristo. Então, eu preciso do Evangelho, das promessas de Deus. Então, quem crê, de acordo com a Bíblia, crê em alguma coisa, crê nas promessas de Deus, crê em seu Filho, tá certo? E essa fé, ela é viva, ela é manifesta, ela não é algo subjetivo ou então abstrato simplesmente, como alguns querem tratar. Não, a fé se manifesta. Como? Pela obediência, por esse compromisso com a vida cristã, em seguir a Jesus Cristo, em seguir após Ele. Observamos aqui, por exemplo, em João 8:47, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, o próprio Cristo ali naquele debate com líderes israelitas, naquele período, líderes judeus, ele responde isso a eles. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. A pergunta para você é, você escuta a palavra de Deus? De verdade? Dá ouvidos à palavra de Deus? Dá ouvidos, ou seja, você ouve e você acata no seu coração e quer realmente praticá-la? Porque ele fala, por isso vós não as escutais. A razão para que alguém não escute, é o que ele vai dizer aqui, é porque a pessoa não é de Deus. Tá? Então a escritura é muito simples com relação a isso. E para concluir, Tiago 1 e verso 22, que diz bem assim, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tá bom? Então eu posso concluir o vídeo dizendo que nem todos são filhos de Deus. Comece o ano refletindo sobre isso e se questionando, eu sou um filho de Deus? Realmente eu amo ao Evangelho? Eu dou ouvidos à palavra de Deus? Eu quero praticar a justiça e amar o meu próximo? É uma reflexão importante. Não se tente se garantir, digamos assim, em tradição apenas. A tradição é muito importante, é rica, é a nossa identidade histórica. Nós não podemos desprezá-la, mas, apesar da tradição, ser tão importante para nós não podemos nos assegurar na tradição, porque tradição não nos salva, tradição não nos liga diretamente a Deus. Ela é apenas um testemunho histórico do que os filhos de Deus fizeram, Então, e nisso eu posso me conectar com essa identidade, mas ser filho de Deus é algo muito mais peculiar, muito mais importante. É um dom dado pelo próprio Deus por meio de seu Filho, Se você quer realmente ter a paz de Deus no seu coração e o testemunho no seu coração, creia em Jesus Cristo, de todo o seu coração. E não apenas diga que crê, mas siga após Ele. Congregue, faça o que Ele diz, obedeça aos seus mandamentos, obedeça a sua palavra, dê ouvidos à voz do Senhor. Tá certo? É uma reflexão para você então.
Valeu. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Para algum dos seus colegas, amigos, irmãos, sei lá, que talvez não tenham refletido muito bem sobre isso. Talvez tratem o cristianismo de maneira leviana mesmo, né? Eu vivo de qualquer jeito, mas no fim, não é se eu for para uma missa, para um culto, eu estou resolvido. Não. Tem que haver realmente consciência cristã, testemunho do Espírito Santo e uma vida ligada realmente a Cristo. Tá bom? Deus abençoe, pessoal, e valeu.